do Senhor Jesus, povo de Deus, quero desejar para você já um ótimo fim de noite e um início de um bom dia, nesta madrugada. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos iniciando mais um programa Haverá Paz no Vale. Quero fazer os meus agradecimentos para a empresa LL Star Park. Que Deus abençoe esta empresa. Pastor, não conhece essa empresa ainda? Nós passamos aqui, fazemos o comercial. É um estacionamento que fica a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Se você quiser sentir de Deus, fazer uma viagem, deixar o seu veículo em um lugar seguro, a LL Star Park está ali. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a apresentação dela no comercial. Deus abençoe também a empresa LL Consultoria, que é uma empresa de contabilidade, e também a LL Cowork. São 3 empresas patrocinadoras desta obra que têm interesse a fim de propagar o evangelho junto comigo. Que Deus abençoe meu pastor Mário, minha pastora Janaína e também a minha pastora esposa Renata Nascimento. Estou muito feliz, eu espero que você assista esse programa hoje, porque nós temos um testemunho de fé, um testemunho abençoado, de um diácono meu, um obreiro meu da minha igreja, que ele vai contar uma história para você rápida, daquilo que Deus fez na vida dele, uma pessoa que estava com a sua família 10 anos afastada do evangelho. E ele vai daqui a pouquinho contar o testemunho dele. Amém? Então não saia daí. Eu vou trazer um recado e nós vamos entrar para o quadro O que Deus fez comigo. E eu quero que você acompanhe isso. Pastor, por que eu tenho esse testemunho? Porque o programa tem os testemunhos. Para que você venha entender que Deus ainda faz milagre. Que Deus ainda opera milagres na terra. Então não saia daí. Acompanhe aí conosco o quadro que Deus fez comigo. Daqui a pouquinho eu vou trazer um recado e nós já voltamos. Deus abençoe. Quero viajar, só que eu fui no aeroporto, tá muito caro o estacionamento. Então eu quero trazer para você aqui, para você conhecer a Star Park Estacionamento. Isso mesmo. Um preço baratinho. Outra coisa interessante, que o traslado é totalmente gratuito. Exatamente. Tem seguro, seu carro vai estar bem guardado, você pode ficar quantos dias você quiser. Quer conhecer um pouquinho da Star Park? Acesse o site starparkestacionamento.com.br. 8 minutos apenas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você vai ficar tranquilo, vai viajar em paz e o teu carro estará totalmente assegurado. Você tem a sua empresa, quer fazer uma divulgação? Nós vamos abrir um espaço para você. E automaticamente você vai estar ajudando a gente também a manter este programa, um programa sério, pregamos a palavra de Deus, então você vai ajudar para que esta mensagem entre no lar de outras vidas, de outro casamento, de outro jovem que talvez está no tráfico, de outra jovem que talvez está na prostituição. Então, nos contate através do número 98775-7976. Agora vamos entrar para o quadro O que Deus fez comigo. A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão acompanhando o programa de hoje, Haverá Paz no Vale. Meu nome é Luciano Oliveira e eu vim aqui contar algumas bênçãos maravilhosas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu estava afastado da casa do Senhor há 10 anos, eu e minha esposa, 10 anos onde nós passamos por vários problemas, de problemas familiares, problemas no casamento, problemas financeiros, e nós sofremos demais durante esse afastamento. Eu tenho uma amiga, a nossa irmã Kelly, que ela já pertence a esse ministério, a Igreja Paz no Vale, e ela por várias vezes me fez alguns convites, para que eu comparecesse em alguma das reuniões, na Igreja Paz no Vale, e um dia eu decidi aceitar esse convite. Eu decidi participar de uma reunião, foi numa quarta-feira, levei minha esposa, minhas filhas, e ali naquela reunião, meus irmãos, Deus ele falou maravilhosamente no meu coração, através do vaso dele, nosso pastor presidente Mário Lima, onde o Senhor me mandava o seguinte recado, que a partir daquele momento eu ia passar por um vento muito forte na minha vida, mas para que eu perseverasse, para que eu ficasse firme com Ele, porque Ele estaria comigo naquele vento.
Irmãos, eu posso dizer para vocês que naquele dia a minha vida teve uma reviravolta muito grande. Eu trabalhava há mais de 10 anos em uma empresa, essa empresa faliu, ela abriu falência, eu saí sem 2 meses de salário, com 3 crianças pequenas para sustentar. Minha esposa trabalhava depois de um tempo também, por conta dessa crise, fechamentos de empresas, ela também foi dispensada. E nós nos víamos ali numa prova muito grande. Mas o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, não é verdade? O Senhor ali, Ele proveu tudo, Ele colocou o pão de cada dia, Ele fez coisas grandiosas, irmãos, que assim é inexplicável falar para vocês o quanto ali nós vimos o trabalhar de Deus, né? Deus, durante esse tempo, Ele trabalhou muito no meu coração, de dentro para fora. Ele tirou tudo aquilo que eu trouxe do mundo, tudo o afastamento que eu tive de 10 anos na casa do Senhor, toda aquela contaminação. E nós conhecemos em seguida aqui o Ministério de Guarulhos, a nossa filial aqui em Guarulhos, o pastor Éder Nascimento, a pastora Renata, e começamos a congregar aqui, voltamos para Jesus. E aí, irmãos, nós, através do pastor, nós fizemos alguns campanhas, alguns jejuns, né? Nós começamos a consagrar mais a nossa vida, a ouvir mais a palavra de Deus, né? E fizemos uma campanha no monte, subindo todo o ministério, os obreiros, alguns cooperadores, né? Subindo no monte e orando, intercedendo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, como para a vida dos irmãos aqui desse ministério. E eu me lembro, irmãos, que depois de 10 meses, nós tivemos um encontro ali no monte, o mesmo pastor Mário que havia transmitido o recado para mim, através do Senhor Jesus ali, que eu ia passar por um vento. Nesse dia, nessa madrugada, bem dizendo, que nós estávamos orando, o pastor Mário estava presente, e ali Deus usou ele dizendo: olha, Deus está mandando te dizer que esse vento cessa hoje, e o seu telefone vai tocar. Irmãos, eu desci dali vitorioso já, tomei posse da minha bênção. Um dia depois, para dizer a verdade, meu telefone tocou, eu recebi uma proposta de uma multinacional, de uma empresa multinacional, e Deus, Ele faz milagres, porque foi para um cargo de supervisão, e esse cargo de supervisão, geralmente, por políticas internas da empresa, ele é dado a algum colaborador que já está há mais tempo na empresa, ele é promovido, né? E eu estou trabalhando firme com Deus, agradecendo a Deus por essa porta que Ele abriu para mim e para minha família. Logo em seguida eu fui separado juntamente com a minha esposa ao diaconato, né? Então nós estamos aqui hoje só contando bênçãos e vitórias, perseverando. Então o recado que eu tenho para te dar hoje é o seguinte: se você estiver passando por um vento, se você estiver passando por algum problema, você que se afastou da casa de Deus, que está sofrendo aí no mundo, volte para Jesus, volte para a casa de Deus, fique firme, persevere, não deixe que nada, né, como o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Romanos, nada pode me afastar do amor de Deus, nada pode me separar do amor de Deus, nem o mundo de cima ou de baixo, nenhum problema, nada. Então persevere, fique firme, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Irmãos, agora nós vamos para a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você, depois que ouvir esse testemunho, você entendeu que quando a gente tem um encontro com Jesus, o negócio muda? Você ouviu a história do nosso diácono Luciano, hoje um obreiro na minha igreja, louva que é uma bênção, cozinha que é uma bênção. Esse homem, pensa no homem que cozinha, irmão. Deus tem levantado, mas precisou ter um encontro verdadeiro com Cristo. Abra a tua Bíblia comigo agora. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Você vai acompanhar comigo aqui, Lucas, capítulo de número 5. Jesus entrou num dos barcos, o versículo de número 3, capítulo de número 5, versículo de número 3. Eu ia ler do 1, mas deixa eu resumir. Versículo 3, Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se
e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mas Simão respondeu para ele: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Irmãos, essa é a mensagem de Deus para a tua vida aqui hoje. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Pedro estava lavando as redes com os seus empregados. Pedro não era qualquer um. Pedro era um homem cujo mesmo tinha uma vida muito boa, por sinal era um empresário. Ele tinha um barco, um navio, e naquela época, para quem tinha um barco, era uma pessoa que tinha pelo menos uma grana boa. Era um empresário, tinha seus empregados. Ele não era qualquer um. Eu não estou dizendo pela classe financeira dele, mas eu estou dizendo que era um homem que tinha tudo para poder seguir a vida dele e nem querer saber de Jesus. Mas quando Jesus chega, se apresenta a ele, a história vai dizer que ele estava lavando as redes. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que Pedro estava lavando a rede se ele não pescou nada? Você já prestou atenção nisso? Só que eu sei o que quer dizer isso. Eu entendo isso. Pedro tinha muitos outros empresários em volta. Tinha muitas outras pessoas envolvidas naquele lugar. E muitos ficavam olhando a pescaria do outro. E para ele não querer demonstrar que a tua empresa estava falindo e que naquela noite ele não havia pescado nada, para ele não demonstrar que o negócio estava feio para o lado dele, ele fingiu estar lavando a rede, porque só lavava a rede aquele que tinha pescado muitas coisas. Ou seja, Pedro estava demonstrando uma aparência cuja mesma não era verdadeira. Ele queria mostrar uma coisa que não havia acontecido, ele queria ser aquilo que não era. Era isso que estava acontecendo com Pedro. O orgulho de não querer demonstrar a sua fraqueza, ou talvez a sua decadência para aquele momento, ele começou a lavar as redes, porque quem passava olhava: nossa, hoje Pedro conseguiu pescar bastante, estão lavando as redes. Mas era uma mentira. Jesus se apresentou e pediu o barco emprestado para ele. Ele, sem questionar, poderia ter questionado, revoltado da vida já, né, uma vez que não conseguiu pescar nada, não conseguiu nem para pagar os funcionários. Ele poderia ter rejeitado o pedido e recusado, dizendo: olha, eu não vou emprestar meu barco. Mas não, ele emprestou. Jesus se apresentou, pregou a palavra, e quando ele termina de pregar, ele diz para Pedro: olha, pega o teu barco, leva agora para o meio do mar, para o lugar mais profundo que tem. Pega os teus empregados, vamos pescar. Pedro disse: olha, eu pesquei a noite inteira. Eu não pesquei nada, não consegui pegar um peixe. Mas se o Senhor está mandando, então eu vou obedecer. Irmãos, a palavra, um nome Simão, significa cana levada pelo vento. Cana levada pelo vento. Simão era aquela pessoa que qualquer vento levava, qualquer vento empurrava, qualquer vento derrubava. O primeiro encontro, quando Jesus esteve com ele, ele disse: agora você não chama mais Simão, agora você vai chamar Pedro, que significa pedra. Presta atenção nisso. Era levado pelo vento, agora é pedra, agora é rocha, agora não é assim. Não é qualquer coisa que te leva, não é qualquer coisa que te empurra. Aleluia. Ou seja, o primeiro encontro de Jesus com ele é o seguinte: era como se Jesus falasse assim: ó, a partir de agora eu estou contigo, e não é qualquer coisa que vai te empurrar, não é qualquer coisa que vai te levar. Porque é assim que funciona. Quando Jesus entra na história, quando Jesus entra no teu barco, na tua casa, no teu problema, na tua vida, e você obedece, olha só isso, é condicional a bênção, tá? E você obedece, então Jesus começa a mudar a história da tua vida. Ele começa a mudar toda a situação. Ele mudou o nome de Pedro, dizendo: agora você é uma rocha, agora você é uma pedra, agora você tem firmeza. Por quê? Porque eu entrei na história. Quando você tem um encontro com Jesus, você cria raiz, você cria firmeza, você cria, irmão, olha só, você vai colocar os dois pés no chão, vai começar a entender, aleluia.
vai começar a enxergar, vai começar a ver. Você era cego, você não entendia, você não via, mas agora com o encontro com Jesus, obedecendo a Ele, as coisas vão mudar. E quando Jesus vai com Pedro até o meio do mar, a história vai dizer que eles pescaram, mas pescaram tanto, mas tanto, irmão, mas tanto, que olha só, o barco estava quase afundando. Ah, irmão, eu preciso falar isso. Dá para me dar outra câmera aqui, ô Bia? A do meio aqui? Eu preciso falar isso aqui com você hoje. É? Olha só o que aconteceu. Ele pescou tanto, mas tanto que o barco estava quase afundando. A primeira situação é que não era momento para pescar. Aleluia. A segunda situação, escuta isso, a segunda situação é que eles estavam desanimados. Eles estavam desanimados. Por quê? Porque não tinha pescado nada na madrugada que passou. E quando nós estamos desanimados para fluir alguma coisa, é só, aleluia, é só Jesus Cristo, é só Deus, irmão. A primeira situação não era horário. A segunda, estavam desanimados. E para fluir alguma coisa desanimado, é só Deus. A história vai dizer, irmãos, que eles voltaram com o barco cheio. Filho que está me acompanhando agora aí, eu não sei se você está dentro do seu quarto, na sala, eu não sei se você está na cozinha, eu não sei se você está no seu trabalho, eu não sei se você está em frente ao computador, na internet, mas deixa eu te falar uma coisa. É melhor você começar a acreditar um pouquinho mais. Mesmo desanimado, Pedro foi. Mesmo desanimado, Pedro foi. Eu vou repetir de novo. Mesmo desanimado, Pedro foi. Pastor, não estou entendendo a mensagem. Você está desanimado, mas vai. Deus não está falando com você? Caminha, minha filha. Caminha, meu filho. Porque se Deus está mandando, Ele vai operar um grande milagre na tua vida. Você só precisa obedecer e acreditar que este milagre vai chegar. Pedro não estava desanimado, mas ele foi. O momento não é propício, a hora não é propícia, mas Deus não está mandando, vai. Sabe por quê? Porque Deus vai encher o teu celeiro. Porque Deus vai manifestar a glória, porque Deus vai manifestar um milagre. Se o horário fosse viável, se o momento fosse propício, não era milagre. Deus só faz, escuta isso, Deus só faz, Deus só se manifesta, Deus só aparece em momentos impróprios. Humanamente falando, Deus só se manifesta em momentos cujo mesmo o dinheiro não dá mais para agilizar a situação, a medicina já não consegue mais dar diagnóstico. Deus só se manifesta no momento que, humanamente falando, não tem mais jeito. Por quê, pastor? Para duas coisas. Primeira, para você entender que Ele faz milagre. E segundo, para que o nome dEle seja glorificado. Então, esta é a mensagem para a tua vida, para você entrar esta madrugada antes de dormir orar, para você entrar esta madrugada antes de dormir e falar, Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia! Porque Pedro, irmão, tudo que ele queria naquele momento era uma direção, porque ele estava precisando o quê? Pagar a noite, pagar o dia de trabalho do funcionário. Mas o que ele fez? Obedeceu a Jesus Cristo. Quer ver o milagre se manifestar? Como é que Deus fala comigo, pastor? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que não ouve a Deus? Porque não abre a Bíblia, porque não lê a palavra. E Deus não está em silêncio, foi você que fechou a tua Bíblia. Então, abra a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 5. Jesus escolheu, Jesus entrou e mudou a história. E Ele não só mudou a história de Pedro na vida por dentro, mas também mudou por fora. Naquele momento, Pedro conseguiu pescar muitos peixes. Aquilo trouxe um faturamento que acredito eu que nunca Pedro havia faturado na sua empresa. Então, irmão, primeiro, Deus muda a tua história pelo lado de dentro, Ele muda a tua história pelo lado de fora. E para você que não gosta de falar de dinheiro, Deus dá dinheiro sim, viu? Deus dá dinheiro sim, porque olha o que Deus fez na vida de Pedro. Só que sabe qual era a diferença de Pedro para mim e para você hoje? Deixa eu olhar no teu olho aqui agora, eu vou até mudar a câmera aqui, irmão. Olha só isso, deixa eu te falar uma coisa.
Sabe qual é a diferença? Que Pedro, naquele dia, faturou muito. O normal nosso, sabe o que a gente faz? A gente deixa de buscar Deus, a gente deixa de ir para a igreja, porque agora não tem mais tempo, eu vou querer trabalhar mais para faturar mais. Mas Pedro não, olha só o que Pedro fez, abriu mão de tudo e seguiu a Jesus. A pergunta que eu te faço é, mostra para mim na Bíblia, aonde foi que faltou algum pão na mesa de Pedro. E você acha que Deus não cuidou da família de Pedro, não? A Bíblia vai relatar que Jesus curou a sogra de Pedro. Aleluia! Deixa eu completar, porque eu só tenho mais um minutinho. Ei, Deus entra na história para mudar a tua vida pelo lado de dentro, pelo lado de fora, tua vida financeira e ainda cuida da tua família. Irmão, se cuidou da sogra, que dirá da esposa, que dirá do marido, que dirá do filho. Uma brincadeira para você aqui entender o que eu estou querendo dizer. Deus é fiel. Obedeça, faça aquilo que Deus mandou e não deixe de falar e ouvir Ele através da tua palavra. Deus abençoe. Essa é a mensagem de Deus. Eu vou entrar agora com um recadinho e daqui a pouquinho nós vamos entrar para um momento de oração. Deus abençoe a tua vida. Quero viajar, só que eu fui no aeroporto, tá muito caro o estacionamento. Então eu quero trazer para você aqui, para você conhecer a Star Park Estacionamento. Isso mesmo. Um preço baratinho. Outra coisa interessante, que o traslado é totalmente gratuito. Exatamente. Tem seguro, seu carro vai estar bem guardado, você pode ficar quantos dias você quiser. Quer conhecer um pouquinho da Star Park? Acesse o site starparkestacionamento.com.br. 8 minutos apenas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você vai ficar tranquilo, vai viajar em paz e o teu carro estará totalmente assegurado. Louvado seja Deus. Agora nós vamos orar a Deus. Amém? Mais uma vez quero agradecer às empresas que têm cooperado. Obrigado. Que Deus abençoe o proprietário da empresa. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Muito obrigado à empresa LL Consultoria, LL Cowork. Se você tem interesse em conhecer estas empresas, se você que é empresário, precisa de uma empresa de contabilidade séria, a LL Consultoria está aí. 20 anos, mais de 20 anos no mercado. Meu número é 987757976. Pode falar comigo, eu direciono você para lá, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Fecha os teus olhos, porque você vai obedecer a voz do Senhor agora. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, quero, Deus, nesta hora agradecer a Ti pela rica oportunidade da palavra mencionada, onde nós entendemos que é necessário obedecer e que mesmo que estejamos desanimados, nós temos que dar ouvido à Tua voz e ir. Foi o que Pedro fez. E por Pedro ter feito isso, a tua empresa faturou. Ele se tornou um discípulo e a tua família, Jesus cuidou, curando a sogra, guardando toda a tua casa. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor há de se manifestar. Tem pessoas que me acompanham, tem pessoas que já compartilham o meu canal, tem pessoas que estão acompanhando o programa na TV Guarulhos. Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar esta vida, que o Senhor venha manifestar o teu poder. Tem pessoas que vão entrar esta madrugada, Senhor, e já tem muitas madrugadas que ela não dorme. Tem pessoas que estão entrando esta semana já perguntando como é que vai ser. Como é que vai ser já a minha terça-feira? Como é que vai ser a minha quarta-feira? Eu estou sem rumo. Jesus, fala com ela. Depois desta palavra, que ela possa parar um pouquinho de falar e ouvir o Senhor. Meu Deus, opera milagres. Senhor, se tem alguém ouvindo, me assistindo, Senhor, eu libero a cura. Senhor, esta pessoa que está enferma, seja curada agora. Esta pessoa que está desempregada, abre as portas, ó Pai. E que ela possa, Jesus, ir até o nosso ministério, em Guarulhos, no Bom Clima, e que ela possa contar a grande vitória. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o teu povo. É o que eu te peço desde já e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Rua Jorge Felipe Haddad,
número 631. Amém? No bom clima. Venha conhecer o nosso ministério. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.